semana estamos de volta, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre as medidas de comprimento. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre quilômetro e metro. Vamos ver o diálogo aqui? Leia o que Rebeca e Enzo estão dizendo. Em seguida, complete. Para ir da minha casa à escola, eu caminho 500 metros. Isso a Rebeca falou, tá? E aí o Enzo respondeu, isso não é nada. Para ir da minha casa à escola, eu caminho o dobro dessa distância. Eu caminho 1 quilômetro. Gente, como é que a gente calcula o dobro? É só a gente multiplicar por 2. Então, se 500, o dobro de 500, a gente vai encontrar quanto? 500 vezes 2, 1.000. Então, logo aí a gente percebe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se a Rebeca caminhava 500 quilômetros e o Enzo falou que caminha o dobro, então 1.000 metros indica 1 quilômetro, tá? Então aí vamos lá. Quantos metros Enzo caminha para ir de sua casa à escola? 2 vezes 500 metros, porque foi o que a Rebeca falou que andava. Então vão ser 1.000 metros. Para ir de sua casa à escola, Enzo caminha 1.000 metros. Ou 1 quilômetro. Vamos verificar? Correta. Essas respostas estão corretas. Aí aqui embaixo a gente vê. Indicamos 1 quilômetro por 1 km. 1 km é igual a 1.000 metros. Então, toda vez que a gente tiver uma medida em quilômetros, se a gente quiser passar ela para metros, é só a gente fazer dividido por 1.000, né? Não, mentira, dividido não, desculpa. Multiplicado por 1.000. Então, se eu caminhei 5 quilômetros, indica que eu caminhei 5 vezes 1.000, 5.000 metros. Se eu caminhei 20 quilômetros, haja perna. 20 quilômetros indica, é só eu fazer 20 vezes 1.000, que é igual a 20.000 metros. Então, metro e quilômetro tem essa diferença de 1.000, tá? Então, toda vez... E aí, se vocês quiserem passar de metro para quilômetro, aí sim vocês dividem por 1.000. Então, de quilômetro para metro, multiplica por 1.000. De metro para quilômetro, de quilômetro para metro, multiplica por 1.000. De metro para quilômetro, divide por 1.000. Ok? Aí aqui vocês vão fazer umas atividades referente a quilômetros e metros. Aí vem aqui para vocês transformarem metros em quilômetros, quilômetros em metros, exatamente o que a gente já conversou aqui, tá? E aí vamos para as próximas páginas. Página 14 e 15. A gente vai descobrir um pouquinho sobre perímetro. Vamos ler aqui e aí eu explico para vocês. Lígia pintou um quadro retangular, como mostrado ao lado, e agora colocará uma moldura nele. Quantos metros de moldura ela usará nesse quadro? Cada lado tem 40 e 60 centímetros. Então, a gente tem 2 lados com 60 centímetros e 2 lados com 40 centímetros. Então, vamos lá. 60 mais 40 mais 60 mais 40. Eu botei 69 sem querer. Deixa eu mudar aqui. De novo. Então, vamos lá. 60 mais 40, 100. 60 mais 40, 100. 100 mais 100, 200. 200 centímetros. Transformando centímetros para metros, é só a gente dividir por 10, certo? Perdão, dividir por 100, porque 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 200 dividido por 100 é igual a 2, porque é só a gente cortar 2 zerinhos, tá bom? Então, Lígia usará 2 metros de moldura nesse quadro. Então, gente, o perímetro é o cálculo de todo lado. É a soma de todos os lados de uma figura. A medida de comprimento do contorno de uma figura é o perímetro. Então, é só a gente somar todos os lados da figura. Aí, aqui vão ter algumas atividades também relacionadas a isso, para vocês somarem sempre os lados das figuras para descobrir o perímetro,
tá? Gente, recapitulando, vamos lá. Se eu quiser transformar centímetro para metro, é só eu dividir por 100. Se eu quiser transformar metro para centímetro, é só eu multiplicar por 100. Quilômetro. Se eu quiser transformar de quilômetro para metros, é só eu multiplicar por 1000. Se eu quiser transformar metros para quilômetros, é só eu dividir por 1000. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na aula online a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. E se tiver dúvida, é só me falar. Um beijo, amo vocês.